Uma cápsula do tempo nem sempre é uma simples caixa de metal inofensiva com um bilhete antigo dentro. Às vezes, ela pode ser uma mensagem realmente perigosa vinda do passado. Na prática, uma cápsula do tempo pode ser qualquer compartimento da história totalmente selado, uma tumba, um sarcófago ou até mesmo o permafrost congelado há séculos. E pelo que já aconteceu antes, algumas dessas cápsulas provavelmente são melhor deixadas exatamente como estão. Em 1973, na Catedral de Wawel, restauradores abriram a tumba do rei polonês Casimiro IV Jagiellon, que tinha ficado selada por quase 5 séculos. 12 cientistas e restauradores participaram do processo. Segundo relatórios médicos, poucas semanas depois da abertura, 10 deles morreram. O ar dentro da cripta estava cheio de fungos tóxicos, principalmente Aspergillus flavus, esporos capazes de ficar adormecidos por séculos e, ao serem inalados, provocar infecções pulmonares graves. Nada de maldição. Era uma verdadeira bomba biológica. Uma história parecida aconteceu com o egiptólogo Rami Romani. Durante a gravação de um documentário, ele foi o primeiro a entrar numa câmara funerária egípcia, que, segundo estimativas, não era aberta havia cerca de 600 anos. No dia seguinte, sua temperatura disparou para 42 graus Celsius. Ele começou a tossir sangue e teve alucinações. Os médicos chegaram a achar que ele não iria sobreviver. Romani acredita que foi derrubado por micro-organismos escondidos na poeira daquela tumba antiga. E agora vamos para uma cápsula do tempo verdadeiramente ancestral, o permafrost. Entre 2014 e 2023, cientistas acordaram vários vírus zumbis antigos preservados no permafrost siberiano, incluindo o Pitovírus sibericum, de cerca de 30 mil anos, e outro ainda mais antigo, o Pandoravírus Iedomá, com 48 mil anos. Até agora, eles só infectam amebas, mas virologistas alertam que, com o derretimento do permafrost, patógenos perigosos para humanos e animais podem teoricamente ser liberados, motivo pelo qual ninguém tenta reviver esses vírus deliberadamente. Ou seja, às vezes fechaduras antigas, camadas de gelo e portas de pedra não são esconderijos românticos, mas cápsulas do tempo perigosas, onde o passado ainda pode nos alcançar e nos ferir. Agora vamos falar de descobertas arqueológicas que podem reescrever a história. Há anos circula na internet a foto de uma moeda antiga com um extraterrestre, supostamente encontrada por arqueólogos no Egito. Um rosto alongado parecido com o de um Grey, símbolos estranhos e até uma data do século 17. Em sites de ufologia, ela é tratada como uma grande revelação que deveria mudar tudo o que sabemos. Mas quando os céticos foram atrás da origem, apareceu outra verdade. Não era achado arqueológico nenhum, e sim uma obra criada por um artista com o apelido Cryptomaniacle para um concurso do site Worth 1000, em 2011. Ele simplesmente pegou o anverso romano real, com o retrato de Antinous, e juntou ao reverso de uma ficha francesa do século 17, que mostrava um escudo celestial, e a frase latina Opportunus adest, que significa "ele aparece no momento certo". Ou seja, a moeda alienígena é um exemplo perfeito de como um artefato falso pode rodar o mundo inteiro e quase virar parte da história alternativa. O Kola Super Deep Borehole nunca foi pensado para ser uma porta para nada. Começou como um projeto científico na União Soviética, uma missão para perfurar o mais fundo possível na crosta terrestre. Eles queriam estudar o que havia por baixo, expandir os limites da geologia e talvez até chegar mais perto do manto da Terra. O que eles encontraram, no entanto, foi algo que deixou até os cientistas mais céticos desconfortáveis. A perfuração começou na década de 1970 em uma parte remota da península de Kola, na Rússia. Quanto mais fundo eles iam, mais estranhas as coisas se tornavam. No início, a perfuração atingiu temperaturas muito mais altas do que o esperado, quase 175 graus Celsius, a cerca de 12 quilômetros de profundidade. A rocha deveria ser sólida naquela profundidade, mas agia de forma estranha, quase como se algo estivesse se movendo abaixo da superfície. Então vieram os ruídos. Durante uma das fases de perfuração profunda, os trabalhadores relataram ter ouvido sons estranhos vindos do poço. A princípio, eles descartaram como ruído de equipamento ou atividade sísmica, mas quanto mais fundo eles perfuravam, mais alto ficava. Os sons não se assemelhavam aos gemidos usuais de rochas se movendo ou tremores subterrâneos. Eles eram diferentes. Eram vozes, ecoando, distantes, quase humanas, mas distorcidas e não naturais. Gravações foram feitas. Aqueles que ouviram descreveram como uma mistura avassaladora de lamentos e gritos desesperados. Alguns se recusaram a trabalhar no projeto depois disso. Eles disseram que era como se o chão abaixo deles estivesse vivo, algo observando de baixo. Os rumores se espalharam rápido. As pessoas sussurravam que os cientistas tinham chegado à beira do próprio inferno, que eles quase tinham atravessado e deixado algo sair. Os relatórios oficiais descartaram os sons como fenômenos geológicos, o resultado de mudanças de pressão ou fraturamento de rochas. Mas essas explicações não agradaram a todos. Se isso fosse verdade, por que alguns engenheiros se recusaram a falar sobre o que ouviram?
porque houve cortes repentinos de financiamento e sigilo em torno das últimas fases do projeto. Eventualmente, o poço foi selado. O projeto foi abandonado, citando dificuldades técnicas e calor excessivo. Alguns dizem que foi porque as brocas continuavam quebrando. Outros acreditam que foi porque eles encontraram algo que ninguém deveria encontrar. Abaixo das pirâmides do Egito, um mundo oculto se estende muito abaixo da areia. Arqueólogos mapearam tumbas, câmaras funerárias e passagens esculpidas há milhares de anos. Mas alguns túneis desafiam a explicação. Eles não se conectam a tumbas, templos ou câmaras de tesouro. Eles simplesmente vão a lugar nenhum. Um desses túneis foi descoberto abaixo da pirâmide de Menkaure, em Gizé. Ele se estende por centenas de metros. Suas paredes são lisas, seu caminho deliberado, mas leva a um beco sem saída. Nenhum artefato, nenhuma inscrição, nenhum sinal do motivo pelo qual foi escavado em primeiro lugar. Outro fica abaixo da Grande Pirâmide, uma passagem quase perfeitamente reta, selada em ambas as extremidades. Tentativas de enviar câmeras robóticas para dentro foram recebidas com falhas técnicas e mal funcionamentos inexplicáveis. Quem construiu esses túneis e com qual propósito? Alguns teóricos acreditam que eram rotas de fuga. Outros dizem que escondiam algo que nunca deveria ser descoberto. Mas aqui está a verdadeira questão. Por que eles foram selados tão deliberadamente, quase como se alguém quisesse garantir que o que quer que estivesse lá dentro nunca visse a luz do dia? Se isso não fosse estranho o suficiente, túneis semelhantes foram encontrados em todo o mundo, em lugares onde civilizações antigas supostamente não tinham contato. E isso nos leva à Turquia, onde uma cidade subterrânea foi descoberta completamente por acidente. Um homem na Turquia estava reformando sua casa quando derrubou uma parede em seu porão. Em vez de tijolos e argamassa, ele encontrou uma passagem escura que se estendia muito além de sua propriedade. A princípio, ele presumiu que fosse um antigo depósito. Mas quando se aventurou para dentro, percebeu que não era apenas um cômodo. Era uma cidade inteira, enterrada sob a terra. Derinkuyu é uma das maiores cidades subterrâneas já encontradas. Ela tem vários níveis que se estendem por mais de 60 metros para baixo, completos com poços de ventilação, poços de água e enormes portas de pedra projetadas para selar seções inteiras. Milhares de pessoas poderiam ter vivido lá por meses, talvez anos, sem nunca precisar emergir. Mas por que uma civilização inteira escolheria desaparecer sob o solo? As teorias variam de guerras antigas a desastres cataclísmicos, mas alguns detalhes não batem. Os túneis são cortados com muita precisão. A circulação de ar é muito avançada para um simples esconderijo. Algumas câmaras parecem ter sido construídas para algo diferente de espaços de convivência, grandes demais para o conforto. Escadas que não levam a lugar nenhum. Portas selando seções que parecem vazias. Do que eles realmente estavam se escondendo? E por que essa cidade subterrânea se parece com os túneis estranhos e esquecidos sob as pirâmides? Talvez haja uma conexão, uma perdida sob séculos de pedra e segredo. E falando em coisas que não deveriam existir, vamos para o Texas, onde um muro enterrado no subsolo tem confundido os cientistas por anos. Abaixo do solo de Rockwall, Texas, foi feita uma descoberta que não deveria existir. Trabalhadores cavando para um poço nos anos 1800 encontraram algo sólido, enormes blocos de pedra empilhados ordenadamente, estendendo-se profundamente na terra. A princípio, eles pensaram que eram as ruínas de um antigo forte, mas conforme continuaram cavando, a estrutura não parou. Ela foi mais fundo, mais larga, formando o que parecia ser uma enorme parede enterrada. A formação é feita de pedras enormes, algumas pesando várias centenas de quilos, encaixadas com uma precisão inquietante. Alguns desses blocos têm o que parecem ser entalhes ou marcas de ferramentas, como se tivessem sido moldadas por mãos humanas. Mas é aqui que as coisas ficam estranhas. Os geólogos dizem que a rocha é natural, supostamente formada há mais de 100 milhões de anos. Se isso for verdade, então como essas pedras se alinharam tão perfeitamente? E por que elas se estendem por quilômetros abaixo do solo? Alguns acreditam que é obra de uma civilização antiga e esquecida. Outros insistem que é um fenômeno natural, uma aberração estranhamente simétrica da natureza. Mas há aqueles que sussurram que algo mais está em jogo, que estamos olhando para evidências de uma história perdida que nunca deveríamos ter descoberto. E falando em história perdida, vamos para o oceano, onde um continente inteiro submerso foi descoberto sob a Nova Zelândia. Durante séculos, acreditou-se que a Nova Zelândia não passava de uma série de ilhas no Pacífico. Isso mudou quando cientistas começaram a mapear o fundo do oceano e descobriram algo surpreendente. Abaixo das ondas, estendendo-se por quase 5 milhões de quilômetros quadrados, havia uma massa de terra inteira submersa. Eles a chamaram de Zelândia. Ao contrário de Atlântida, isso não era apenas um mito ou uma lenda. A massa de terra é real. Suas montanhas e vales, agora submersos quilômetros abaixo da superfície do oceano. O que é ainda mais bizarro, este continente estava acima da água há milhões de anos, o que significa que poderia ter sustentado vida.
A ideia de que uma massa de terra inteira, quase do tamanho da Índia, poderia afundar e ser completamente esquecida pela história é inquietante. Se houvesse civilizações na Zelândia, suas ruínas agora estariam escondidas nas profundezas do fundo do oceano. Quais estruturas poderiam estar enterradas lá? Quais artefatos ainda não foram descobertos? É um mistério que permanece sem solução, e com grande parte da Zelândia inacessível. Talvez nunca saibamos quais segredos estão por baixo. Mas vamos mudar de continentes perdidos para algo ainda mais bizarro. Pegadas no deserto de Nevada, que parecem ter sido deixadas antes mesmo de os humanos existirem. Em uma área remota de Nevada, foram encontradas pegadas que não fazem sentido. Elas parecem humanas, com impressões claras de dedos e calcanhares, mas têm milhões de anos, muito antes de os humanos modernos supostamente existirem. Ainda mais estranho, algumas parecem estar usando sapatos. Um dos exemplos mais famosos é uma pegada fossilizada, encontrada em uma rocha com mais de 300 milhões de anos. A impressão tem o formato de uma sola de sapato moderna, completa com um padrão de piso distinto. Como isso pode ser possível? Os humanos nem eram um conceito naquele ponto da história da Terra. Então, quem ou o que deixou essas pegadas? Geólogos tentaram explicá-las como formações naturais incomuns, mas os padrões são muito precisos, muito deliberados. Se forem realmente pegadas, isso reescreveria tudo o que sabemos sobre a história. Poderiam pertencer a uma espécie pré-histórica desconhecida? Ou é evidência de algo ainda mais perturbador, que alguém, ou algo, andou neste planeta muito antes de nós? De paredes impossíveis a continentes submersos e pegadas que não deveriam existir, essas descobertas desafiam tudo o que pensávamos que sabíamos. Mas quanto mais fundo cavamos, mais o passado se recusa a ficar enterrado. O deserto do Atacama, no Chile, é um dos lugares mais secos da Terra. Um deserto árido, onde a chuva raramente cai e a vida luta para sobreviver. Mas enterrado sob sua superfície rachada, algo profundamente perturbador foi descoberto. Um antigo cemitério diferente de qualquer outro. Os arqueólogos esperavam encontrar sepulturas simples, do tipo deixado pelas primeiras civilizações. Em vez disso, eles descobriram crânios alongados, restos retorcidos e posições de sepultamento que não correspondiam a nenhuma prática cultural conhecida. Alguns corpos pareciam contorcidos, como se tivessem morrido em agonia. Outros estavam dispostos em padrões que ninguém conseguia explicar. Ainda mais estranho, o próprio solo parecia diferente. Lendas locais alertavam que este lugar era amaldiçoado, que aqueles que o perturbassem sofreriam. Pesquisadores que passaram muito tempo perto do local relataram estranhas dores de cabeça, tonturas e até alucinações. Instrumentos não funcionaram bem. As leituras de radiação estavam mais altas do que o normal, mas não havia sinal de uma fonte natural. Alguns acreditam que este era um local de sepultamento ritual. Um lugar onde os mortos eram deixados para apaziguar algo ou alguém. Outros sugerem que era uma antiga zona de quarentena, onde os doentes eram deixados para morrer. Mas a verdadeira questão é, por que foi enterrado tão deliberadamente? Quem, ou o que, nunca deveria ter sido encontrado aqui? Começou como uma escavação de rotina, cientistas cavando amostras de solo em um campo remoto. Mais 1 metro abaixo, suas pás encontraram algo inesperado. Fileiras e mais fileiras de fardos estranhos e bem embrulhados. A princípio, eles pensaram que eram resíduos antigos, mas quanto mais fundo cavavam, mais claro ficava. Não eram sacos comuns. Alguns pareciam rasgados, revelando algo perturbador dentro. Acho que você consegue adivinhar o que pode estar lá dentro, mas quem os enterrou aqui? E por quê? Deixe suas teorias nos comentários. Nas profundezas das minas da África do Sul, algo foi desenterrado que desafia a explicação. Esferas metálicas perfeitamente moldadas, algumas com ranhuras esculpidas ao redor delas, enterradas em rochas com mais de 2,8 bilhões de anos. Essas pequenas esferas lisas, agora chamadas de esferas de Klerksdorp, são compostas de uma substância metálica misteriosa, muito diferente da rocha ao redor. Algumas são ocas, enquanto outras são preenchidas com um mineral desconhecido. A parte mais perturbadora, sua simetria quase perfeita, algo que a natureza raramente produz por conta própria. Os cientistas tentaram explicá-las como formações naturais, possivelmente o resultado de processos vulcânicos ou concreção mineral. Mas se isso fosse verdade, por que algumas dessas esferas têm sulcos precisos e paralelos gravados em sua superfície, como se alguém ou algo as tivesse esculpido deliberadamente? A ideia de design inteligente é preocupante porque a camada de rocha onde foram encontradas remonta a bilhões de anos, muito antes dos humanos, muito antes mesmo das formas de vida mais primitivas conhecidas. Essa descoberta levou a teorias que vão desde antigas civilizações avançadas até objetos deixados para trás por uma espécie desconhecida. Alguns até especulam que podem ser resquícios de uma tecnologia perdida, algo tão antigo que todos os vestígios de seus criadores foram apagados da história. As esferas permanecem trancadas em coleções de museus e instalações de pesquisa, mas sua existência levanta uma questão inquietante. Somos realmente a primeira espécie inteligente a andar neste planeta?
Se algo assim foi encontrado no subsolo, o que poderia estar nos esperando sob o oceano, isso nos leva às águas da costa de Portugal, onde mergulhadores tropeçaram em algo impossível, uma pirâmide subaquática. Os Açores, um arquipélago isolado no meio do Oceano Atlântico, há muito tempo é cercado por lendas. Alguns afirmam que já foi parte da Atlântida, uma civilização perdida e engolida pelo mar. Mas em 2013, algo foi descoberto que transformou o mito em mistério. Uma estrutura enorme, em forma de pirâmide repousando no fundo do oceano, entre as ilhas de São Miguel e Terceira. Um marinheiro local a detectou pela primeira vez, usando um sonar. O formato era inconfundível, uma pirâmide de 4 lados, com seu pico quase 40 metros abaixo da superfície. Parecia perfeita demais para ser uma formação natural. Quando os pesquisadores investigaram, descobriram que a base da pirâmide cobria uma área maior do que um campo de futebol. Os ângulos eram agudos, a estrutura precisa, como se tivesse sido construída deliberadamente. É aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Registros históricos sugerem que os Açores eram desabitados até os anos 1400, quando os exploradores portugueses chegaram pela primeira vez. Se isso for verdade, então quem construiu a pirâmide? Alguns teóricos acreditam que podem ser os restos de uma civilização pré-histórica, uma que existia antes que os níveis do mar subissem e engolissem massas de terra inteiras. Outros sugerem que pode estar ligada à Zelândia, o continente perdido, enterrado sob as águas da Nova Zelândia. Mas há outra possibilidade. E se a pirâmide não for antiga? Alguns relatos sugerem que sua superfície é muito lisa, muito bem preservada, levando à especulação de que pode ser algo totalmente diferente. Uma base, um farol, algo que nunca deveria ser encontrado. Se o oceano ainda está escondendo estruturas como esta, o que mais poderia estar enterrado sob as ondas, esperando que alguém cave um pouco fundo demais? Um objeto estranho foi encontrado perto de Olancha, Califórnia, em 1961. Algo que parecia ser um dispositivo fabricado envolto em rocha. 3 colecionadores de rochas, procurando por geodos, abriram um e descobriram o que parecia ser uma vela de ignição enterrada dentro. O artefato, agora chamado de artefato Kozo, tinha um núcleo metálico, um invólucro semelhante à cerâmica e um formato hexagonal, características que lembram muito uma vela de ignição moderna. Mas havia um grande problema. A rocha na qual foi encontrado foi estimada em pelo menos 500 mil anos. Se essa datação estiver correta, significa que esse objeto foi enterrado muito antes que os humanos tivessem qualquer tecnologia conhecida, antes da própria civilização. Como um objeto feito pelo homem pode ter acabado dentro de uma rocha antiga? Alguns argumentam que a datação estava errada, que a rocha pode ter se formado ao redor do objeto, devido a processos naturais. Mas mesmo essa explicação levanta questões. Como algo tão preciso e artificial ficou embutido em uma pedra sólida? Outros sugerem uma possibilidade mais inquietante, que o artefato Kozo é evidência de uma civilização avançada que existiu muito antes da história registrada. Uma espécie que pode ter atingido um pico tecnológico, apenas para ser exterminada pelo tempo, desastre ou algo desconhecido. E então há uma teoria ainda mais selvagem. E se o objeto não tivesse sido feito por nós? Poderia ser um resquício de algo, ou outra pessoa? O artefato Kozo continua sendo uma das descobertas mais controversas da arqueologia. Ele desapareceu da vista do público, com alguns alegando que ele estava fora do lugar, enquanto outros sugerem que ele foi escondido de propósito. Seria um objeto antigo fora do lugar, uma farsa elaborada, ou uma prova de que a história é muito mais complicada do que acreditamos? Se objetos como esse podem ficar enterrados por meio milhão de anos, o que mais está esperando para ser descoberto? E isso nos leva a outra descoberta misteriosa, feita de ouro puro e moldada como algo que não deveria ter existido há 1500 anos. Enterrados sob as selvas da Colômbia, os arqueólogos descobriram pequenas estatuetas de ouro diferentes de tudo que já tinham visto. Essas relíquias antigas, parte do tesouro Quimbaya, foram criadas há cerca de 1500 anos pela civilização Quimbaya. A maioria de seus artefatos lembrava animais, pessoas e divindades, coisas que você esperaria de uma cultura antiga. Mas entre eles havia um punhado de objetos que pareciam assustadoramente familiares aos olhos modernos. Essas pequenas figuras douradas tinham formas aerodinâmicas, caudas, asas e estabilizadores verticais. Alguns tinham corpos em forma de delta, como jatos de caça modernos. Outros tinham características curvas e aerodinâmicas que pareciam projetadas para voar. Os especialistas inicialmente presumiram que eram pássaros ou insetos estilizados, até que os fabricantes de modelos construíram versões ampliadas e descobriram que eles podiam voar. Com as proporções certas, réplicas desses artefatos se tornaram modelos aerodinâmicos funcionais, algo que deveria ter sido impossível para uma civilização antiga sem conhecimento conhecido de voo. Então, o que exatamente eram esses objetos? Alguns acreditam que eram representações simbólicas de criaturas míticas. Outros acham que podem ser evidências de que o povo Quimbaya tinha conhecimento de aerodinâmica muito antes da primeira aeronave ser construída. Mas então, há a teoria de que essas não são representações, talvez fossem modelos de algo real.
Esses objetos dourados eram baseados em máquinas voadoras reais que uma vez voaram sobre as selvas da América do Sul. A arqueologia convencional descarta a ideia, mas a semelhança é inegável. O povo Quimbaya foi inspirado por algo que viu nos céus, ou eles simplesmente criaram objetos que coincidentemente lembram aeronaves modernas? Se a resposta for a primeira opção, então a verdadeira questão é quem ou o que estava pilotando essas máquinas. Em 1974, um grupo de fazendeiros na província de Shanxi, na China, estava cavando um poço quando bateram em algo sólido. A princípio, eles pensaram que era apenas mais uma pedra, até que limparam mais terra e viram um rosto olhando para eles. Um rosto feito de argila endurecida, congelado no tempo. Eles não tinham ideia de que tinham acabado de tropeçar em uma das maiores descobertas arqueológicas da história, o Exército de Terracota. O que estava sob seus pés estava muito além de uma simples coleção de estátuas. Conforme as equipes de escavação chegaram, eles descobriram milhares de guerreiros em tamanho real, cada um único, com diferentes expressões faciais, armaduras e armas. Os soldados estavam em formação, protegendo algo ou alguém. Logo, os pesquisadores perceberam que estavam guardando o túmulo do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. Mas havia algo perturbador sobre o local. Quanto mais fundo eles cavavam, mais eles percebiam que o próprio túmulo permanecia intocado. Textos antigos alertavam que a câmara funerária do imperador continha rios de mercúrio fluindo, armadilhas projetadas para matar intrusos, e segredos que nunca deveriam ser descobertos. O governo chinês, levando esses avisos a sério, decidiu não abrir o túmulo, deixando seu conteúdo escondido sob a terra. Até hoje, ninguém sabe o que realmente está lá dentro. Poderia haver mais do que apenas os restos mortais de um imperador abaixo da superfície. Alguns acreditam que mais profundamente dentro da tumba, câmaras intocadas guardam artefatos desconhecidos, conhecimento perdido ou algo ainda mais estranho. O mistério permanece e o local de descanso final do imperador continua a guardar seus segredos, assim como tem feito por mais de 2000 anos. E enquanto algumas descobertas são perigosas demais para serem exploradas, outras foram preservadas naturalmente, escondidas debaixo d'água por dezenas de milhares de anos. Na costa do Alabama, uma descoberta foi feita sob as ondas, uma floresta antiga inteira, preservada por 60 mil anos. Escondida sob o fundo do mar, ela permaneceu intocada desde a última era glacial, uma época em que esta parte do oceano era terra seca. Foi somente quando um furacão agitou o fundo do mar que os mergulhadores tiveram seu primeiro vislumbre do que havia abaixo. O que eles encontraram foi impressionante. Grandes ciprestes, seus troncos ainda intactos, sua madeira tão bem preservada que, quando cortada, ainda liberava o cheiro de seiva fresca. Não era apenas madeira flutuante, era uma floresta pré-histórica totalmente preservada, completa com sistemas de raízes, troncos e tocos, exatamente como eram há milhares de anos. Cientistas acreditam que a floresta foi enterrada em sedimentos e protegida da decomposição, apenas para ser revelada agora devido às correntes oceânicas instáveis. Mas é aqui que as coisas ficam assustadoras. As árvores não são apenas fósseis mortos, elas estão cheias de vida. Espécies bizarras e desconhecidas de criaturas marinhas fizeram da floresta submersa seu lar, algumas das quais nunca foram vistas antes. Será que essa paisagem submersa pode conter mais do que apenas árvores antigas? O que mais pode estar à espreita em um lugar que foi selado por tanto tempo? Um mundo perdido, escondido por milênios, de repente exposto pela primeira vez na história da humanidade. Mas algumas coisas que foram enterradas devem permanecer enterradas, como os restos mumificados encontrados nas profundezas da cidade de Guanajuato. No centro do México, abaixo da cidade de Guanajuato, encontra-se uma cripta cheia de corpos que nunca deveriam ter sido desenterrados. Na década de 1800, um surto de cólera varreu a região, e os corpos tiveram que ser enterrados rapidamente. Mas anos depois, algo aterrorizante aconteceu quando os trabalhadores começaram a exumar sepulturas. Eles descobriram que os corpos não estavam em decomposição. O que eles descobriram foi horripilante. Os corpos das múmias estavam surpreendentemente bem preservados, sua pele seca e coriácea, suas feições congeladas em expressões de terror. Alguns dos cadáveres tinham bocas torcidas, olhos arregalados e membros contorcidos, como se tivessem morrido com uma dor inimaginável. Mas a teoria mais perturbadora? Algumas delas podem ter sido enterradas vivas. Essa descoberta levou à criação do El Museo de las Momias, um museu dedicado às múmias de Guanajuato. Os visitantes relataram sentir uma sensação avassaladora de desconforto ao olhar para os restos mortais. Alguns afirmam ter visto as múmias se moverem ligeiramente em suas caixas de vidro. Outros dizem ter ouvido sussurros fracos ecoando pelos corredores. Seja o poder da sugestão ou algo muito mais estranho, uma coisa é certa: essas múmias nunca foram feitas para serem perturbadas. Enterrado sob um campo inglês por mais de 1.300 anos, o Staffordshire Hoard nunca deveria ter sido encontrado. Em 2009, um homem com um detector de metais descobriu algo brilhando no solo.
O que ele encontrou foi a maior coleção de ouro anglo-saxão já descoberta. Mais de 3.500 peças de armas finamente trabalhadas, acessórios de armadura e misteriosos artefatos dourados. Mas o verdadeiro mistério é por que ele foi enterrado. Não havia moedas nem objetos completos, apenas fragmentos, como se o tesouro tivesse sido deliberadamente quebrado antes de ser escondido. Foi uma oferenda? Uma traição? Uma última tentativa de proteger algo poderoso? Ninguém sabe quem o enterrou, ou por que nunca voltaram para buscá-lo. Mesmo hoje, muitas das peças continuam sendo um quebra-cabeça. Alguns designs parecem quase avançados demais para sua época. Eles poderiam ser resquícios de conhecimento perdido, ou algo ainda mais estranho. Seja qual for a verdade, uma coisa é clara: alguém queria que ele permanecesse escondido. Sob as areias do Egito, esconde-se um segredo que intriga exploradores, arqueólogos e pesquisadores há décadas. Todos conhecem a superfície do Planalto de Gizé: as pirâmides, a esfinge, os túmulos antigos. Mas bem abaixo dela, escondida dos turistas e longe dos holofotes, existe algo muito mais estranho. O que alguns chamam de cidade enterrada, uma vasta e misteriosa rede subterrânea escavada na rocha. E isto não é um rumor sussurrado nos bastidores. Na década de 1990, as autoridades egípcias permitiram uma exploração limitada sob Gizé. O que foi encontrado chocou até mesmo especialistas experientes: câmaras, túneis e poços inteiros revestidos de pedra, alguns se estendendo por mais de 30 metros abaixo da superfície. Os primeiros exploradores, usando radar de penetração no solo, encontraram longos corredores horizontais e vazios que não correspondiam a nada documentado. Uma equipe britânica chegou a afirmar ter encontrado um sistema completo de vários níveis, com corredores que levavam a várias direções, completamente intocado. Alguns acreditam que esses túneis são milhares de anos mais antigos que as próprias pirâmides. Se isso for verdade, quem os construiu e para quê? Quase não há inscrição, nenhum marcador cultural claro. Apenas passagens longas e frias, que parecem projetadas para passar despercebidas. Ainda mais estranho, há um apagão total da mídia sobre o assunto hoje. Pesquisadores independentes que tentam revisitar os túneis frequentemente têm suas autorizações negadas. Alguns dizem que o governo egípcio, juntamente com instituições internacionais, está sentado em algo enorme, algo que poderia reescrever tudo o que sabemos sobre as origens da civilização. Em um caso, exploradores descreveram a descoberta de uma câmara subterrânea selada, cheia de ar antigo e intocada por milhares de anos. Eles receberam ordens para parar de cavar. Câmeras foram tiradas, nenhum registro oficial foi divulgado. Desde então, os rumores sobre uma cidade subterrânea só aumentaram. Por que alguém faria tanto esforço para esconder um complexo subterrâneo? Por que ninguém tem permissão para continuar as escavações abertamente? Essas perguntas pairam pesadamente sobre Gizé, logo abaixo dos pés de milhões de visitantes. Até hoje, muito do que se encontra sob o sítio arqueológico mais famoso do Egito permanece trancado em silêncio. Aproximadamente 240 quilômetros ao sul do Cairo, na região de El Minya, arqueólogos descobriram uma tumba que parecia se parecer com centenas de outras, até chegarem à câmara final. Dentro dela, havia um esqueleto com um crânio que desafiava qualquer explicação fácil. Suas proporções eram estranhas, alongado, com uma cúpula craniana lisa e órbitas oculares estranhamente grandes. Imediatamente, comparações foram feitas com as famosas múmias de cabeça longa de Paracas, no Peru, mas esta ficava no coração do Egito. Os pesquisadores foram rápidos em sugerir deformação craniana, uma prática antiga em que crânios eram moldados intencionalmente durante a infância. Mas aqui está a reviravolta. Nenhum sinal de ligação foi encontrado, nenhuma marca de pressão, nenhuma marca de ferramenta. Apenas um crânio naturalmente fundido e alongado, diferente de qualquer outro na região. Ele foi enterrado sozinho, em uma câmara cercada por símbolos estranhos esculpidos diretamente na pedra. Não hieróglifos típicos, mas espirais abstratas e padrões de grade que não correspondiam à escrita egípcia conhecida. O túmulo em si era ainda mais curioso, selado hermeticamente, intocado por possivelmente 2.000 anos, sem nenhuma indicação de afiliação real. No entanto, o enterro foi feito com precisão. Quem quer que fosse esse indivíduo, ele era importante, mas não egípcio, no sentido tradicional. Alguns teóricos marginais acreditam que este poderia ter sido um enviado estrangeiro, possivelmente até mesmo parte de uma raça de elite esquecida, que antecedeu o Egito dinástico. Outros sussurram algo mais selvagem, uma entidade não humana, honrada e escondida. Este crânio é prova de contato antigo com seres desconhecidos ou uma anomalia genética enterrada com grande cuidado. O mistério se aprofunda quando você considera que as autoridades egípcias rapidamente isolaram o local. Fotos vazaram, mas nenhum relatório formal foi feito, nenhuma exposição em museu, apenas silêncio. É como se alguém não quisesse que olhássemos muito de perto. Logo a leste de onde o crânio de El Minya foi encontrado, no Planalto de Gizé, outro enigma mantém os pesquisadores em dúvida há décadas. A esfinge, já envolta em lendas, pode não ser o que pensamos.
Sob suas patas, encontra-se uma câmara, confirmada por múltiplas varreduras de radar de penetração no solo, incluindo uma famosa feita pelo Instituto de Pesquisa de Stanford na década de 1990. Os dados revelaram espaços ocos e corredores que não deveriam estar lá. No entanto, eles estão, e nunca foram escavados. Por que não? Essa é a questão que incomoda a todos. A versão oficial afirma que não há nada de interessante. Mas se isso for verdade, por que bloquear o acesso por mais de 30 anos? Alguns pesquisadores acreditam que essas câmaras podem fazer parte da mesma rede subterrânea da Grande Pirâmide, possivelmente até conectadas à própria cidade subterrânea perdida. Outros vão além, dizendo que a câmara contém um arquivo antigo, possivelmente de uma civilização pré-diluviana. O lendário Salão dos Registros, sobre o qual místicos e videntes escreveram durante séculos. Em 1996, a Autoridade de Antiguidades Egípcias teria negado permissão a uma equipe que queria perfurar a câmara, alegando risco de danos. Mas fontes internas alegaram que o verdadeiro motivo era a pressão de interesses internacionais, e que o que quer que esteja abaixo já havia sido silenciosamente explorado e selado novamente. O que poderia estar lá dentro? Um sarcófago? Tecnologia avançada? Documentos antigos que reescrevem a história? Ninguém fora do círculo interno parece saber, mas os dados não mentem. A câmara está lá, as entradas estão bloqueadas, e ninguém tem permissão para voltar. É como se a esfinge, já uma guardiã silenciosa, estivesse protegendo algo abaixo dela, algo que o mundo não está pronto para ver, ou algo que alguém não quer que seja revelado. Espalhadas pelos templos mais antigos do Egito, particularmente em Ábidos e Dendera, estão esculturas de um símbolo estranho que ainda está gerando debate. O pilar Djet. Parece uma espinha vertical, empilhada com barras transversais, quase mecânica na aparência. Na verdade, algumas pessoas dizem que se assemelha mais a um equipamento do que a um símbolo. Algo que você esperaria encontrar em uma máquina, não na parede de um templo antigo. Para os egiptólogos tradicionais, o Djet representa a estabilidade e vida eterna. Geralmente é associado à espinha dorsal de Osíris, o deus do submundo. Mas por que a aparência mecânica? Por que o design quase elétrico? Algumas esculturas mostram-no sendo segurado na vertical por sacerdotes, ou mesmo ativado em rituais, com raios saindo dele. Um relevo no templo de Hathor mostra um Djet em pé entre dois dispositivos misteriosos. Longos tubos com extremidades semelhantes a lótus e linhas serpentinas. Não parece espiritual, parece uma planta baixa. Pesquisadores do Fringe sugerem que o Djet era mais do que simbólico. Alguns acreditam que pode ter sido um dispositivo real, possivelmente até parte de um sistema de transmissão de energia. Existem até teorias controversas, sim, que dizem que o Djet era algum tipo de coluna de energia antiga, usada em rituais religiosos envolvendo som ou ressonância. Afinal, muitos templos onde o Djet aparece têm propriedades acústicas incomuns. O que o torna ainda mais estranho é o quão difundido ele é pelo Egito, esculpido e pintado em alto relevo em paredes, sarcófagos e artefatos cerimoniais. Era apenas arte? Ou era uma ciência esquecida, expressa na única língua que os antigos tinham? Até mesmo o nome Djet, que os estudiosos associam à eternidade, parece uma pista. Algo que deveria durar para sempre. Algo incrustado na própria pedra, esperando que alguém o decifre. No início de 2021, arqueólogos que exploravam a necrópole de Taposiris Magna, a oeste de Alexandria, abriram um túmulo selado e encontraram algo que imediatamente virou manchete. Uma múmia com uma língua de ouro maciço, cuidadosamente colocada na boca. Ao contrário da maioria dos restos mumificados, que são frequentemente encontrados despojados ou saqueados, este estava intacto. Mais estranho ainda, o corpo não estava sozinho. Vários outros foram encontrados nas proximidades, muitos com elementos dourados, amuletos oculares, máscaras funerárias e decorações douradas. Mas a língua se destacava, fina, brilhante e com o formato perfeito para se encaixar na boca, não como algo ornamental, mas intencional. Por que dar uma língua de ouro a uma múmia? Alguns estudiosos acreditam que ela servia para ajudar os mortos a falar na vida após a morte, para se comunicar com Osíris durante o julgamento. É o que os textos sugerem, mas outros não estão convencidos. Afinal, línguas de ouro não são uma tradição comum em sepultamentos egípcios. Na verdade, apenas alguns casos foram encontrados. Então, quem eram essas pessoas e por que foram enterradas com ferramentas que ninguém mais tinha? Pesquisadores mais especulativos acreditam que isso aponta para um sacerdócio secreto ou culto de elite que sabia coisas não registradas na história oficial. Poderiam ter sido oráculos, indivíduos destinados a falar palavras divinas de outro mundo. O próprio artesanato da língua apoia a ideia. É fina, mas durável, refinada, criada com extremo cuidado. As autoridades divulgaram um punhado de fotos e depois ficaram em silêncio. Nenhum relatório completo da escavação, nenhuma exposição. Apenas alguns instantâneos de uma língua de ouro e um corpo firmemente envolto, olhando para o desconhecido. Uma coisa é certa, quem quer que fosse essa pessoa, ela deveria ser ouvida. Não neste mundo, talvez, mas em algum lugar.
Saqqara sempre foi um dos locais de sepultamento mais ativos do Egito, mas em 2020, durante uma escavação ao sul da pirâmide de degraus, arqueólogos descobriram um conjunto de caixões que causou mais perguntas do que respostas. Entre as dezenas de múmias encontradas em poços selados, havia algumas que se destacavam: membros longos e esguios, crânios alongados e rostos preservados com máscaras estranhas e inexpressivas. Essas múmias não eram rotuladas como membros da realeza ou sacerdotes. Nenhum nome foi esculpido em seus caixões. No entanto, os sepultamentos estavam imaculados, intocados por mais de 2.500 anos, com finos envoltórios de linho e sarcófagos de madeira polida. Quando os pesquisadores fizeram as varreduras iniciais dos corpos, algumas características pareciam estranhas. Os crânios eram incomumente grandes no topo, estreitando-se no queixo, criando uma espécie de formato de lágrima que não correspondia à anatomia humana típica. Em raios X, até mesmo a densidade e a estrutura óssea pareciam incomuns. Para ser claro, nenhuma fonte oficial os chama de alienígenas, mas as semelhanças visuais são difíceis de ignorar. Eles não se assemelham a nenhum grupo conhecido do Antigo Egito. Alguns cientistas sugeriram doença ou deformidade. Outros propuseram modelagem intencional do crânio. No entanto, os indicadores usuais de vinculação ou modificação corporal cultural não estavam presentes. Então, quem eram eles? Uma teoria é que eles eram diplomatas estrangeiros ou membros de uma seita secreta que praticava rituais desconhecidos. Outra postula que eles não eram inteiramente humanos, talvez uma população geneticamente distinta, ou algo mais antigo que o próprio Egito dinástico. O que torna tudo ainda mais estranho é a falta de acompanhamento. A descoberta foi manchete de jornal, e então simplesmente parou. Nenhuma autópsia detalhada divulgada, nenhum relatório completo. É como se tudo tivesse sido rapidamente embrulhado, encaixotado e escondido. As imagens, no entanto, são reais, e uma vez que você as vê, elas são difíceis de esquecer. No Templo de Hathor, em Dendera, há uma escultura que fascina estudiosos, astrônomos e caçadores de mistérios há mais de um século. É circular, densa e repleta de símbolos estranhos. Animais aglomerados estelares e formas humanoides. Chama-se Zodíaco de Dendera, e é um dos mapas estelares mais antigos conhecidos na Terra. O relevo não é decorativo. É um mapa celeste preciso, esculpido diretamente no teto. Mostra os signos do zodíaco, constelações e alinhamentos planetários, incluindo configurações que correspondem a eventos de milhares de anos atrás. O curioso é o quanto se assemelha aos mapas estelares modernos. As órbitas, posições e corpos celestes aparecem em padrões que sugerem conhecimento astronômico muito à frente de seu tempo. Estudiosos tradicionais dizem que o zodíaco de Dendera reflete a influência grega durante o período ptolomaico, mas outros não têm tanta certeza. Alguns padrões sugerem observações que teriam exigido telescópios. Outros se alinham com formações estelares visíveis apenas de hemisférios diferentes, e a maneira como foi esculpido com extrema simetria e equilíbrio cósmico não condiz com os estilos de arte da época. Alguns pesquisadores acreditam que pode ser um fragmento sobrevivente de um mapa muito mais antigo, passado adiante, alterado ou mesmo recuperado de uma civilização perdida. Há até histórias, embora não documentadas, de mapas estelares correspondentes encontrados nas profundezas de câmaras subterrâneas. Se isso for verdade, o zodíaco de Dendera não é apenas arte, é uma mensagem, um registro, talvez até um aviso, e nos força a perguntar quem foram os verdadeiros astrônomos do Antigo Egito e até onde seu conhecimento realmente chegou, seja desenhado a partir das estrelas acima ou algo muito mais misterioso. Continua sendo uma das esculturas celestes mais avançadas já descobertas em pedra. Abaixo da grande pirâmide de Gizé, não dentro de seu maciço corpo de pedra, mas esculpida na rocha abaixo dela, encontra-se uma estrutura da qual poucas pessoas ouviram falar. Ela foi apelidada de Câmara Espiral e não aparece em mapas turísticos, nem na maioria dos livros de história. Mas as pistas de sua existência vêm de tecnologia de escaneamento de alta precisão e de antigas anotações de escavações que foram arquivadas discretamente e quase esquecidas. No início dos anos 2000, uma série de varreduras privadas de radar de penetração no solo, algumas conduzidas por pesquisadores independentes, revelou uma estranha cavidade em forma de espiral que se retorcia para baixo, abaixo da base da pirâmide. Ao contrário dos túneis retos e funcionais típicos da arquitetura egípcia, esta cavidade parecia curvar-se e enrolar-se quase como uma hélice, mais profundamente no leito rochoso de calcário. A profundidade, desconhecida. O propósito, completamente não registrado. A egiptologia oficial raramente menciona isso. Alguns dizem que é apenas uma fissura natural. Outros afirmam que é parte de uma tumba inacabada. Mas o formato não se encaixa. Não é apenas sinuoso, parece metódico, como se deliberadamente esculpido em espiral. A ideia de que alguém há milhares de anos criou esta espiral escondida sob a estrutura mais famosa da Terra é assustadora. Então, para que servia? Uma teoria sugere uma câmara ritual, usada para iniciações ligadas aos antigos cultos solares. Outra afirma que é parte de um sistema de energia, uma espécie de bobina de pressão, projetada para aproveitar as frequências naturais da Terra.
E sim, as interpretações mais marginais sugerem algo ainda mais dramático. Esta espiral era uma espécie de câmara de recipiente, ou mesmo um espaço de armazenamento de conhecimento, destinado a ser enterrado e encontrado muito mais tarde. Seja qual for o propósito, a câmara permanece selada. Nenhuma equipe moderna foi autorizada a escavá-la. Alguns acreditam que ela foi brevemente acessada no final da década de 1990, mas nada oficial foi divulgado. Nenhuma foto, nenhum relatório. Apenas negação silenciosa. Até que alguém tenha permissão para ir mais fundo, a câmara espiral permanecerá fora de alcance, serpenteando silenciosamente na escuridão, sob uma pirâmide que ainda se recusa a revelar todos os seus segredos. Poucas áreas na Terra são tão estudadas quanto o Planalto de Gizé. E mesmo assim, ele ainda encontra maneiras de surpreender até os arqueólogos mais experientes. A apenas algumas dezenas de metros da esfinge, enterrado em um depósito de pedra selado perto do leito rochoso, pesquisadores descobriram algo que não deveria estar ali. Um conjunto de armas, facas e lâminas, não feitas de metal, mas de algo muito mais misterioso. Cristal de quartzo. Os objetos eram afiados, perfeitamente simétricos e parcialmente translúcidos. O artesanato era excepcional, bordas lisas, peso equilibrado e até mesmo entalhes ornamentais gravados diretamente no cristal. Mas nenhuma dinastia egípcia conhecida jamais produziu em massa armas de quartzo. É um material frágil quando mal manuseado e requer ferramentas sofisticadas para moldá-las com precisão. Então, por que elas foram enterradas perto da esfinge? E quem as fez? Alguns arqueólogos dizem que eram cerimoniais, nunca destinadas à batalha, mas usadas em rituais de alto nível. Isso faria sentido, dada a proximidade de uma das estruturas mais sagradas do Egito. Outros, no entanto, apontaram a ausência de marcações ou inscrições simbólicas, sem cartuchos, sem nomes reais, apenas geometria, limpa, fria e precisa. Ainda mais bizarro, algumas das lâminas não apresentavam sinais de erosão, apesar de terem milhares de anos e estarem sepultadas perto de solo rico em calcário. Isso sugere que elas foram seladas de forma a evitar qualquer deterioração ambiental. Alguém queria que esses objetos sobrevivessem sem serem perturbados. As teorias variam de tecnologias perdidas a um sacerdócio que dominava uma arte esquecida de moldar cristais. Vozes mais especulativas chegam a afirmar que essas poderiam ter sido ferramentas de uma cultura não humana, trazidas e enterradas para preservar o conhecimento ou escondê-lo. As autoridades egípcias divulgaram apenas algumas fotos oficiais. Desde então, as armas desapareceram em arquivos de museus, sem nenhuma exposição pública atual. O que nos resta é a certeza de que sob a areia, ao lado da esfinge, alguém enterrou armas avançadas demais, intocadas demais e fora de lugar demais para serem ignoradas. Logo atrás da grande pirâmide, aninhado entre duas paredes de pedra e fácil de ignorar, há um pequeno buraco cercado no chão. Não parece grande coisa, mas o que está abaixo é uma das características mais desconcertantes e inexploradas de Gizé. Chama-se Poço de Osíris e desce quase 30 metros em linha reta, através do leito rochoso, até um complexo subterrâneo de vários níveis, completamente cheio de água. 3 câmaras, um poço vertical, sem inscrições, sem decorações. Apenas paredes ásperas, espaço aberto e sarcófagos grandes demais para serem movidos sem grande esforço. O nível mais baixo, submerso o ano todo, contém um enorme sarcófago de granito, largo demais para o túnel acima dele. Então, a grande questão é, como ele chegou lá? Estudiosos tradicionais dizem que é um túmulo simbólico, dedicado a Osíris, o deus do submundo. Mas se fosse apenas simbólico, por que se dar ao trabalho de esculpir um poço tão profundo e perigoso? Por que enterrá-lo sob camadas de rocha, em total segredo? Não há caminhos públicos, nem luz, nem placas. Não foi feito para ser encontrado facilmente. Alguns pesquisadores propuseram que o Poço de Osíris fazia parte de uma câmara de iniciação para sacerdotes ou membros da realeza, uma espécie de descida espiritual ao submundo. Outros levam a teoria mais adiante. Acreditam que era um portal, não no sentido de teletransporte da ficção científica, mas como uma estrutura física destinada a captar a energia da Terra e se alinhar com as estrelas. Um conector cósmico entre este mundo e algo muito além. Quando Zahi Hawass entrou no poço pela primeira vez, ele estava inundado e escuro como breu. Mergulhadores entraram com câmeras e o que encontraram só levantou mais perguntas. Por que o enorme sarcófago? Por que o silêncio em torno da descoberta? E o que há sob as águas sobre o qual ninguém fala? É uma das estruturas artificiais mais profundas de Gizé e uma das menos compreendidas. Uma tumba? Um templo? Ou uma porta esquecida para algo que ainda não compreendemos? As respostas podem ainda estar enterradas sob as águas, e esperando. Na antiga cidade de Avaris, outrora a movimentada capital da dinastia Hyksos, no norte do Egito, arqueólogos descobriram algo verdadeiramente estranho, durante uma escavação cuidadosa de um complexo palaciano. Ao mapear o pátio real, a equipe encontrou várias covas dispostas em um padrão deliberado. Dentro, mãos humanas, mãos direitas, enterradas sozinhas, sem corpos, joias ou objetos acompanhantes. Este não era um local de campo de batalha, não era uma cena de crime.
Tudo sobre o posicionamento parecia intencional, até mesmo cerimonial. As mãos tinham sido colocadas ordenadamente, não jogadas fora, e o fato de serem todas mãos direitas era especialmente notável. Registros egípcios antigos falam de uma tradição militar, onde combatentes ou guerreiros inimigos entregavam a mão direita como forma de reivindicar recompensas ou provar uma vitória. As descobertas em Avaris podem muito bem ser a evidência física dessa prática, possivelmente o primeiro exemplo real já descoberto. Mas o mistério se aprofunda quando você olha mais de perto os restos mortais. Algumas das mãos eram excepcionalmente grandes, com estruturas ósseas que não se encaixavam na faixa de tamanho típica da população local. Eles eram apenas guerreiros com constituição acima da média, forasteiros ou algo mais simbólico. É importante notar que essas mãos não foram exibidas publicamente ou jogadas no deserto. Elas foram enterradas com cuidado, bem dentro dos terrenos do palácio, um lugar de poder. Alguns pesquisadores acreditam que isso sugere um ritual ou rito cultural, com significado espiritual, ligado à força, bravura ou mesmo proteção. Ainda não há uma resposta clara. Desde a descoberta, o sítio arqueológico tem sido preservado, e estudiosos continuam a estudar os achados com respeito e cautela. Enquanto algumas teorias se inclinam para explicações práticas, outras acreditam que a presença de mãos tão extraordinariamente grandes sugere uma camada mais profunda de crença antiga, ou talvez um grupo de pessoas que a história não registrou completamente. Seja qual for a verdade, as mãos em Avaris abrem um novo capítulo na compreensão de como o mundo antigo marcou triunfo, conflito e poder de maneiras que ainda nos deixam silenciosamente intrigados hoje. Em 2020, arqueólogos que trabalhavam na margem oeste de Luxor fizeram um anúncio que virou manchete. Haviam descoberto 30 tumbas até então desconhecidas, escondidas em uma encosta não muito longe do Vale dos Reis. O que tornou essa descoberta notável não foi apenas o número, mas também o estado de conservação. Muitas delas estavam completamente intocadas. No interior, as tumbas continham caixões coloridos, estátuas esculpidas, máscaras funerárias e paredes cobertas por pinturas vibrantes. Cenas que pareciam ter sido concluídas ontem. As cores não haviam desbotado, as inscrições eram claras, e em algumas tumbas, até os pertences funerários ainda estavam no lugar. Algumas das tumbas pertenciam a sumos sacerdotes, outras a escribas e trabalhadores, não reis ou rainhas, mas pessoas que mantinham o Egito funcionando nos bastidores. No entanto, o cuidado com seus enterros era impressionante. Em uma câmara, os arqueólogos encontraram um sarcófago perfeitamente intacto, cercado por cerâmica, amuletos e ferramentas. Nunca havia sido aberto. O fascinante é o quão escondidos esses túmulos estavam. Não estavam à vista de todos e não seguiam o eixo principal dos sepultamentos reais. Foram esculpidos na rocha de uma forma mais privada, quase secreta. Alguns acreditam que isso foi intencional, uma tentativa de protegê-los de ladrões de túmulos. Outros acham que estava ligado a um culto local ou a um grupo esquecido que seguia seus próprios costumes funerários. Entre os achados estavam papiros raros, figuras shabti de formatos incomuns e até mesmo um sepultamento com uma máscara de madeira diferente de tudo já visto, quase tribal em design. Os túmulos estão sendo cuidadosamente estudados, mas a maioria das descobertas ainda não chegou ao público. Se esses 30 foram encontrados em apenas uma temporada, quem sabe quantos mais jazem escondidos nos penhascos de Luxor? É um lembrete de que o Egito ainda tem segredos, e às vezes não são os faraós que nos surpreendem, mas a vida tranquila daqueles que os serviram. Em 1900, uma adega comum. Madeira polida, acessórios de latão, nada que sugira perigo. Mas esta pequena caixa, conhecida como Caixa Dybbuk, aterroriza todos que entram em contato com ela. A história começou quando foi vendida em um leilão de espólio, com um aviso para não abri-la. Claro que alguém a abriu. Então, a caixa pertencia, originalmente, a um sobrevivente do Holocausto, que acreditava que ela abrigava um Dybbuk, que é, você sabe, um espírito inquieto no folclore judaico. O primeiro comprador alegou que ela causava pesadelos repentinos, problemas de saúde e aqueles cheiros realmente estranhos e inexplicáveis de jasmim e, urina de gato. Proprietários posteriores relataram coisas como eletrônicos quebrados, enxames de insetos e algumas visões bastante horríveis. Mesmo os céticos mais ferrenhos não conseguiam explicar por que suas vidas simplesmente desandaram depois de possuir a caixa. Ela ganhou muita atenção depois de aparecer na TV e em filmes de terror. Mas o que realmente arrepiou as pessoas foi quando o rapper Post Malone supostamente teve um encontro próximo com a Caixa Dybbuk e logo depois sofreu uma série de acidentes bizarros, incluindo um pouso de emergência de avião e um acidente de carro. Foi coincidência? Ou você sabe, outra coisa, a caixa agora está lacrada em uma exposição em um museu mal assombrado em Las Vegas. Visitantes dizem que se sentem mal, com frio ou simplesmente sobrecarregados perto dela. Algumas pessoas até se recusam a olhar para ela diretamente. Ela está trancada atrás de um vidro, mas honestamente, ninguém se sente totalmente seguro, porque se o espírito dentro dela for real, a maldição não fica na caixa, ela te segue. O Uluru, o enorme monólito vermelho que se ergue do coração da Austrália, é um dos lugares mais sagrados do mundo. Não é apenas uma rocha.
Para o povo Anangu, ele está repleto de um poder ancestral. E durante décadas, os turistas foram avisados para não levarem nada de Uluru. Alguns ignoraram isso e pagaram por isso. Todos os anos, guardas florestais recebem pacotes de todo o mundo com pedras, areia ou fragmentos de Uluru, devolvidos por pessoas que dizem que suas vidas desmoronaram depois de pegá-los. Cartas descrevem períodos de azar, doenças, perdas de emprego, famílias desfeitas e acidentes que desafiam a explicação. Um homem alegou que seu negócio faliu na semana seguinte a ele ter embolsado uma pedra. Outro disse que sua casa pegou fogo poucos dias depois. Esses não são casos isolados. Existem centenas de cartas desse tipo, muitas escritas com desespero, implorando perdão. Alguns turistas chegam a viajar milhares de quilômetros para devolver os itens pessoalmente, aterrorizados com o que pode acontecer se não o fizerem. Geólogos podem dar de ombros, mas o impacto emocional é real. Visitantes dizem que a rocha parece vigilante, e o povo Anangu acredita que sua lei sagrada não pode ser quebrada sem consequências. Embora escalar o Uluru tenha sido proibido anos atrás, as histórias de maldição não pararam. Na verdade, elas só se espalharam ainda mais, especialmente nas redes sociais, onde as pessoas postam suas experiências e arrependimentos. Seja uma maldição, karma ou uma poderosa força cultural, o Uluru não é algo que se leve de ânimo leve. E para muitos, a lição chegou tarde demais. Então, há apenas uma curta viagem de barco de Veneza a uma ilha, onde até mesmo os moradores mais experientes se recusam a ir. Poveglia está abandonada agora, com seus prédios decadentes estrangulados por trepadeiras. Mas sabe, nem sempre esteve vazia. Este lugar já foi uma estação de quarentena para pessoas com peste. Mais tarde tornou-se um asilo, e hoje é considerado um dos lugares mais amaldiçoados da Europa. A lenda diz que mais de 100 mil pessoas morreram aqui. Vítimas da peste negra foram jogadas em fossos e queimadas. Algumas foram até jogadas no fogo, ainda respirando. Séculos depois, pacientes mentais alegaram ter ouvido gritos à noite e visto sombras nos corredores. Um médico, obcecado por experimentos cruéis, supostamente pulou da torre do sino, dizendo que foi empurrado por fantasmas. A ilha é fechada ao público, mas alguns exploradores corajosos, ou talvez apenas tolos, se esgueiraram para lá. Eles relatam pavor avassalador, tontura repentina e vozes estranhas nos corredores vazios. O equipamento falha sem aviso. Câmeras simplesmente desligam, e mais de um visitante disse que o silêncio em Poveglia é silencioso demais, como se a ilha estivesse prendendo a respiração. O que piora a situação é que nada foi feito para recuperar a terra. É como se a própria Itália não quisesse tocá-la. Até mesmo construtoras bilionárias recuaram. O ar, dizem eles, simplesmente não está bom. E para aqueles que põem os pés lá, algo frequentemente os persegue de volta. Descoberta na Europa Oriental no século XVIII, a mulher de Lembe é uma pequena estátua de calcário com um olhar vazio e, honestamente, um corpo de proporções bastante estranhas. Arqueólogos a chamavam de deusa da morte, em parte por causa de sua aparência ancestral, mas principalmente pelo que aconteceu com seus donos. A estátua passou por vários colecionadores ricos e, bem, todas as famílias que a possuíam sofreram tragédias. Dizem que toda a família do primeiro dono morreu em poucos anos. A segunda família teve um infortúnio semelhante. Quando chegou a um terceiro colecionador, ele tentou doá-la a um museu, mas até mesmo os funcionários do museu se sentiram desconfortáveis com ela. Um trabalhador alegou que ela parecia carregada, como uma espécie de eletricidade estática no ar. Por fim, ela foi parar no Museu Real Escocês, onde é mantida trancada em um cofre especial. Alguns curadores se recusaram a manuseá-la diretamente. Alguns acreditam que ela pode ter sido usada em práticas rituais, talvez como um recipiente para um espírito, ou como uma representação de algo temido pelas pessoas, seja uma maldição lançada por mãos antigas, ou apenas um objeto perturbador com uma história muito ruim. O padrão era, honestamente, impossível de ignorar. Hoje, a estátua não está em exposição ao público. Visitantes frequentemente perguntam sobre ela, e alguns funcionários só falam em voz baixa. Eles dizem que não vale a pena arriscar mais vidas. O estranho é que nunca houve uma explicação oficial. Ninguém fala sobre isso abertamente, mas a estátua permanece selada como se fosse a única coisa, mantendo sua maldição silenciosa. Bem no coração do cemitério de Oakland, ergue-se esta imponente estátua negra de um anjo com as asas abertas e a cabeça baixa. À primeira vista, parece um monumento à tristeza. Mas, sabe, os moradores locais a veem como algo muito mais sinistro. Dizem que o anjo negro carrega uma maldição, e, sinceramente, tocá-lo pode mudar seu destino. A estátua era originalmente de bronze, mas com o passar dos anos oxidou, adquirindo um preto profundo e artificial. Algumas pessoas até dizem que essa transformação não foi química, mas sim sobrenatural. Por isso, as lendas afirmam que qualquer um que tocar o anjo à noite será atingido por um infortúnio, ou, melhor dizendo, até pior. Casais que se beijam sob suas asas arriscam um relacionamento fadado ao fracasso. Há até rumores de pessoas que desmaiaram perto dele, apenas para depois ficarem gravemente doentes. O monumento foi erguido por uma mulher, em luto, após o falecimento do marido e do filho. Alguns dizem que a tristeza em seu coração simplesmente inundou a estátua, deixando para trás mais do que apenas um memorial.
Outros acreditam que o anjo se tornou uma espécie de guardião, ligado aos espíritos enterrados sob ele. O que torna essa história especialmente arrepiante é que as pessoas continuam testando a maldição. Todos os anos, aventureiros visitam o cemitério no Halloween, desafiando uns aos outros a tocar na estátua. A maioria ri disso, mas alguns, um pequeno número, não. Histórias surgem de acidentes de carro dias depois, sustos de saúde inesperados ou meses de azar inexplicável. A estátua ainda está de pé, silenciosa e fria. Ela não se move, ela não fala. Mas aqueles que sentiram sua presença dizem que ela observa, e ela se lembra. Em 1900, uma pequena vila espanhola chamada Belmez de la Moraleda, algo verdadeiramente inexplicável começou a acontecer na década de 1970. Uma mulher chamada Maria Gomes estava preparando o almoço quando notou uma mancha se formando no chão da cozinha. Mas não era apenas uma mancha, era um rosto humano, detalhado e assustador, olhando para ela do concreto. Seu marido tentou destruí-lo, chegando a remover o chão inteiro. Mas, sabe, dias depois, um novo rosto apareceu, depois outro e outro. Os rostos variavam, alguns masculinos, alguns femininos, alguns distorcidos, como se tivessem sido pegos no meio de um grito. A notícia se espalhou e logo pesquisadores paranormais chegaram à vila. O que torna esse caso tão bizarro é que os rostos foram analisados extensivamente. Testes químicos foram feitos. Nenhum pigmento, nenhum corante. Apenas formação de imagens inexplicável. Alguns especialistas chamaram de farsa, mas, honestamente, ninguém conseguiu provar como foi feito. E apesar de terem sido esfregados, selados e recapeados, os rostos continuaram retornando, às vezes mudando de expressão com o tempo. Ainda mais perturbadoras foram as escavações sob a cozinha. Ossos humanos foram encontrados, alguns sem crânios. Os moradores locais começaram a sussurrar sobre espíritos inquietos, amarrados ao chão onde a casa ficava. Alguns dizem que os rostos são almas tentando se comunicar ou avisar. A casa ainda está lá. Visitantes dizem que o ar está pesado. E os atuais proprietários? Eles pararam de tentar apagar os rostos. Eles aprenderam que é melhor deixá-los em paz. Esculpida profundamente em pedra desgastada pelo tempo, a cruz de bruxa basca não é apenas decoração, é proteção. Os moradores acreditam que ela repele o mal, mas esta versão é diferente. No centro, um olho, vermelho sangue, sempre vigilante. Alguns o chamam de olho da maldição, alegando que ele não apenas bloqueia as forças malévolas, como as reflete. O desenho exato ressurgiu em antigos grimórios, e até mesmo nas testas daqueles que supostamente foram marcados. Em uma história, um caminhante em Navarra zombou de uma pedra com o símbolo, e mais tarde começou a esculpir o mesmo formato em sua própria pele, sem saber por quê. Os moradores dizem que quando o símbolo aparece em pares, esculpido e usado, algo antigo despertou. Quando algo que parece não descansar, não importa quantos séculos tenham se passado. Assim, em 1974, fazendeiros chineses, enquanto cavavam um poço, depararam-se com uma das descobertas mais extraordinárias do século XX. Milhares de soldados de barro em tamanho real, enterrados sob a terra perto de Xi'an. Cada estátua era única, esculpida com detalhes impressionantes e disposta em formação de batalha. Não eram apenas estátuas, eram guardiões, protegendo algo muito mais antigo e possivelmente muito mais perigoso. Esses guerreiros foram criados para servir ao primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, na vida após a morte. Mas como você sabe, muitos acreditam que eles também guardam seu túmulo, uma câmara mortuária ainda selada até hoje. Lendas chinesas alertam que perturbar o descanso do imperador traria morte e desastre. E bem, logo após a descoberta do sítio arqueológico, alguns começaram a suspeitar que a maldição já estava em ação. Dos 7 fazendeiros originais que encontraram o exército de terracota, apenas um sobreviveu além da meia-idade. Vários morreram em circunstâncias estranhas ou infelizes, e outros perderam tudo o que tinham. Um deles teria ficado sem teto. Sua outrora celebrada descoberta lhes trouxe apenas dificuldades. Até mesmo alguns dos primeiros arqueólogos e oficiais envolvidos na escavação do sítio arqueológico sofreram doenças repentinas, ruína financeira ou azar inexplicável. Até hoje, a tumba central, que se acredita conter rios de mercúrio líquido e armadilhas antigas, permanece intocada. Não porque a tecnologia não exista, mas porque muitos especialistas temem o que sua abertura possa desencadear. Testes de solo ao redor da tumba confirmam níveis extremamente altos de mercúrio, exatamente como os textos antigos descreviam. Os avisos, ao que parece, nunca foram metafóricos. O exército de terracota ainda permanece silenciosamente no subsolo, guardando segredos que ninguém ousa desvendar completamente. E talvez seja esse o objetivo. Talvez não sejamos feitos para isso. É uma das pedras preciosas mais famosas do mundo. Um diamante azul escuro de 45 quilates que brilha como o céu noturno. O diamante Hope é um tesouro inestimável, exposto atrás de um vidro no Smithsonian. Mas sua superfície brilhante esconde uma história de infortúnio, traição e morte prematura. Alguns dizem que é amaldiçoado. Outros dizem que é propositalmente amaldiçoado. A lenda remonta à Índia, onde supostamente foi roubado do olho de uma estátua sagrada. O ladrão teve um fim violento. Depois disso, todos os proprietários conhecidos do diamante pareciam cair em ruínas.
Na França, ele pertenceu ao rei Luís XVI e a Maria Antonieta. Ambos foram decapitados. Um proprietário posterior enlouqueceu. Outro foi atacado por cães selvagens. Uma herdeira rica o doou depois que sua família se desintegrou em escândalos e tragédias. O diamante passou por joalheiros, membros da realeza e milionários. E, bem, o infortúnio seguiu cada um deles. Até mesmo seu nome vem de um de seus donos amaldiçoados, Henry Philip Hope, cuja fortuna familiar declinou logo após adquiri-lo. Cada tentativa de lapidar, vender ou recolocar a pedra trouxe novas rodadas de acidentes estranhos, suicídios e colapso financeiro. Tornou-se tão temido que um proprietário posterior o enviou anonimamente ao Smithsonian, sem nenhum bilhete, apenas uma caixa e uma maldição silenciosamente retornada. Hoje, o diamante Hope repousa sob iluminação cuidadosa, vigiado por câmeras 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas mesmo por trás de toda essa segurança, os visitantes dizem que ele irradia algo frio. Funcionários do museu relataram luzes bruxuleantes, calafrios repentinos e mau funcionamento técnico perto da exposição. Alguns acreditam que a maldição está adormecida, à espera. Outros dizem que ela nunca foi embora. Lindo, perigoso, inesquecível. O diamante Hope não é apenas uma joia, é um aviso gravado em pedra. No coração de Praga, cercado por torres góticas e ruas de paralelepípedos, ergue-se um dos relógios astronômicos mais antigos do mundo em funcionamento, o Orloj. Ele funciona há mais de 600 anos, mostrando não apenas as horas, mas também os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas. Turistas se reúnem a cada hora para assistir à procissão dos santos e ouvir o sino dobrar. Mas por trás de sua beleza, existe uma lenda sombria. O relógio é amaldiçoado e perturbá-lo pode trazer a morte. A história começa com seu criador, Mestre Hanush. Ele era um relojoeiro genial, e depois de construir o Orloj, as autoridades da cidade temeram que ele pudesse recriá-lo em outro lugar. Então, eles o cegaram. A lenda diz que ele se vingou entrando sorrateiramente na torre e quebrando o mecanismo. Ninguém conseguiu consertá-lo, e quando tentaram, a tragédia se seguiu. A cidade mergulhou em um declínio misterioso, e o homem que tentou consertar o relógio morreu repentinamente em circunstâncias pouco claras. Durante anos, ninguém ousou mexer nele. Quando uma equipe finalmente o restaurou em meados do século XX, incêndios elétricos eclodiram logo depois na área ao redor. Alguns os descartaram como coincidências, até que mais histórias começaram a circular. Um técnico que trabalhava nas engrenagens desenvolveu uma doença inexplicável. Outro sofreu um colapso. Mesmo hoje, os trabalhadores afirmam que o interior da torre do relógio parece estranho, como se algo antigo e mecânico estivesse observando. Um detalhe frequentemente esquecido é a figura de esqueleto no relógio, uma representação da morte. Ele toca o sino a cada hora com um aceno presunçoso, como se zombasse dos vivos. Os moradores locais acreditam que se o relógio parar de funcionar, algo terrível acontecerá à Praga. E, curiosamente, toda vez que ele apresenta mau funcionamento, a cidade enfrenta agitação ou desastre. Os engenheiros o mantêm com cuidado agora, mas não sem um senso de cautela. Ninguém toca no esqueleto, e ninguém brinca sobre a maldição. Porque mesmo na era dos satélites e do tempo digital, essa máquina medieval ainda inspira um medo que vai além da lógica. Como se o próprio tempo estivesse marcando pontos. Então, na década de 1000 aí, em qual maldição você acredita? Escreva nos comentários e não esqueça de conferir nossos outros vídeos.